Primeira pergunta séria de carnaval, que é... Primeiro eu quero saber, entender a história dos dois, obviamente. Como é que você sai do Paraná e vem trabalhar com o carnaval aqui? Como é que o Haddad... Eu sei que tem envolvimento de carnaval virtual aí também. Também. E que pode desenvolver sobre tudo, inclusive o carnaval virtual. Primeiro, quer começar? Bom, o Carnaval Virtual, para quem não conhece, é uma plataforma muito interessante, porque é um concurso, assim como o desfile das escolas de samba, que reúne artistas, desenhistas, compositores do Brasil e do mundo inteiro, que desenvolvem enredos que vão ser expostos ali em forma de desfile na internet. Então, existem sites, plataformas que apresentam esses cortejos, como é na Marquês de Sapucaí, como é no Anhembi em São Paulo, com uma sequência de carros alegóricos, fantasias, uma história sendo contada que é o enredo, o samba embalando, e aí compositores e intérpretes das escolas de samba reais. É estranho falar assim, né? Porque o Carnaval Virtual também é real, né? Então, hoje o Thiago Lacerda, amigo nosso, pesquisa isso, né? Tá fazendo uma pesquisa muito séria sobre o Carnaval Virtual, ele tá até pensando nessa terminologia. Mas é um concurso que ocorre na internet, e aí reúne pessoas, são 5 quesitos avaliados: fantasias, alegorias, enredo, samba enredo e conjunto que nem é mais avaliado no Carnaval da Sapucaí, no Carnaval da Intendente Magalhães. E é uma plataforma muito boa para quem não tem contato com as escolas de samba, com o universo das escolas de samba reais, que não tem acesso às quadras, não tem acesso a essa vivência, que é o que a gente mais ama. Que era o meu caso quando morava no Paraná. Então eu encontrei no Carnaval Virtual uma forma de mostrar o meu trabalho artístico, os meus desenhos de carnaval, porque já desenhava, já criava enredo, já era apaixonado por isso, mas morava distante do Rio. E ali foi um espaço também de muita troca, de feitura de muitas amizades, inclusive amizade com o Gabriel, que eu conheço via Carnaval Virtual. É primeiro uma inamizade, né? Porque quando... Você fala isso, mas não é verdade. É verdade, eu tenho as provas. Há diferentes versões dessa história. Não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp. É coisa lá, 2000 e... Foi quando você ganha, quando o Leonardo é campeão, Carnaval Virtual. 2010. Com enredo sobre o cordel. E aí eu trabalhava com o Max Lopes, era na Imperatriz. E aí eu falo, o Max estava precisando de alguém para desenhar as fantasias e tudo, que ele estava trocando de escola. Aí eu falo, Max, tem um menino que tá arrasando no Carnaval Virtual. Aí o Max falou, fala com ele. Aí eu fui falar com o Léo, só que o Léo morava no Paraná. Ele, eu moro no Paraná, não dá para trabalhar no Carnaval, não sei o quê. Aí ele me bloqueou. Já de cara eu já tomei um bloco. Aí no ano seguinte, eu sou campeão do grupo de acesso do Carnaval Virtual, com o enredo sobre a pornô chanchada, e o Léo vai dar parabéns pro meu presidente, amigo Gabriel Domenech. E aí o Léo fala, não, o Gabriel, né? Ele fala, não, vai dar parabéns pro carnavalesco, ele que criou a escola, desenhou e tal. Aí quando o Léo foi ver, eu tava bloqueado por ele. Cara, qual foi desse bloqueio aí? O que houve? Aconteceu... Não, simplesmente um doido tá falando comigo aí. Um doido do Rio de Janeiro falando que quer desenhos. Basicamente isso. Aí depois a gente começou a conversar, entendendo o Carnaval do Rio de Janeiro. O Léo já tava querendo vir morar aqui no Rio. Tava em processo de mudança já pro Rio, porque o legal, para mim, o mais interessante do Carnaval Virtual é isso, porque por trás da tela, ali onde os desenhos são exibidos, e pode ser desenho à mão, pode ser desenho digital. Sim. Existe hoje o carnaval de maquete, o carnaval de games, né, de Minecraft. Então, tem uma dimensão muito interessante. E isso gera uma rede de amizades. As pessoas, elas passam a partilhar ali de mesmas ideias, porque quem se dedica ao carnaval virtual, que não é remunerado, né, que é um concurso, é porque ama a escola de samba e quer se expressar de alguma forma, quer compor samba, hoje, né? quer escrever enredo. Muita Renato gente passou do Império Serrano, pelo Carnaval Virtual. Ali, João Vitor Araújo. O João Vitor Araújo, o João e o Renato dividiam uma escola que rivalizava com as nossas, né? A Pura Soberba e a Coroa Negra. Eles faziam a Sei Lá. Coroa Negra porque era preto e branco e em homenagem ao Botafogo. Maneira, curiosidade boa, maneira. Cara, que legal. Mas aí, Bora, eu tenho uma curiosidade. Qual é que o carnaval te atingiu lá no Paraná? Olha, desde a primeira infância. As primeiras lembranças que eu tenho, criança, já passam pelo carnaval. Minha família sempre gostou de carnaval, mais do que isso, sempre viveu o carnaval.
Então, nasci numa casa que participava de tudo que havia de carnaval na cidade, que era um carnaval bem expressivo para os padrões do interior do estado do Paraná. Tinha carnaval de clube, concurso de fantasias, blocos, escolas de samba. Então, tinha muitos carnavais ali acontecendo, meus pais participavam de tudo. Tinha um momento de ir para a rua para ver os desfiles, tinha um momento de ir para o clube. Meus pais participavam da diretoria de um clube lá e que fazia concurso de fantasias, muito legais. Então a minha casa já virava um ateliê. Minha mãe costurava fantasias, a gente fazia peças para decoração do clube dentro de casa, sempre inserido nessa cultura do fazer carnavalesco. E tinha aquele momento que para mim era o mais aguardado, que a família inteira se reunia para ver os desfiles das escolas de samba. Então, antes disso, comprava o disco, ali que era ouvido nas festas de final de ano, então eu ficava aguardando com ansiedade, que era a forma como a gente conhecia os enredos. E começava a tentar imaginar o que as escolas iriam levar para a avenida. Então tinha toda uma expectativa do carnaval. Esperar o carnaval era muito importante, era muito emocionante. Aí quando chegava o carnaval, ficava até de manhã assistindo os desfiles e discutindo. Aí depois comprava a revista Manchete para guardar, para fazer a coleção da Manchete. Então o carnaval ele sempre me atravessou. O lance, eu acho, é que como não havia facilidade de acesso a esse material, o desenho de fantasias e carros alegóricos, para mim, era uma possibilidade de tentar eternizar aquilo. Então eu começo a desenhar fantasias e carros ainda muito criança, com 6 anos para 7 anos, Caramba. porque eu queria manter aquelas imagens. Eu lembro, eu até já falei isso com o Renato Laja, carnavalesco da Mocidade, na época e agora, né? Que um dos primeiros desenhos que está no meu caderno de desenho da primeira série do ensino fundamental, né, 6 para 7 anos, é o carro do garotinho jogando videogame do Marraio Feridor Sou Rei. E aí eu entreguei uma cópia para o Renato, a gente já conversou sobre isso, porque da mesma forma que eu me vi atravessado por aquele carro e tentei eternizar aquele carro para lembrar daquele carro que me marcou, com certeza outras crianças também, e é impressionante como aquela imagem ela pegou muita gente. E a gente imagina que isso acontece até hoje, né? Vai chegando em diferentes lugares do Brasil, do mundo, e aí você se apaixona, começa a entender que o seu mundo é orientado por aquilo, né? Meu mundo, desde então, o carnaval é peça central, não tem como imaginar sem. E eu falo carnaval, na verdade, falando de escola de samba, né, que é um vício de linguagem, porque eu nunca participei de blocos, essa cultura do carnaval de rua, que eu adoro, eu queria poder vivenciar, mas o trabalho e a paixão pelas escolas de samba fala tanto, é tão importante que acaba sendo o meu carnaval. A gente não tem férias, né? Os blocos começam a sair, a gente tá enlouquecido no barracão. Vai dizer que nunca fui, eu fui uma vez ao Cacique de Ramos. Foi o único, assim, a minha única experiência com blocos. Acho que o Gabriel conseguiu já brincar um pouco mais, né, no carnaval de rua. Antes de começar a trabalhar com o carnaval. Lá em Niterói, a gente ia a alguns blocos, frequentava. Bloco Dominó, em Santa Rosa. O Leandro Vieira chama todo ano pra ir no bloco dele, lá na ilha a gente não consegue, porque fica preso no barracão. E aí sempre Leandro tenta, é viciado em carnaval. Sempre tenta ir no bloco, quem sabe em 2026. O Haddad conta as histórias, você vê que estão passando memórias você Cara, do bloco, de quando sim. você ia no bloco. Não, porque a gente quando... Na verdade, eu já era viciado também em escola de samba. Só que quando a gente ia sair pra rua, eu ficava atento, por exemplo, sexta-feira de carnaval, sabia que tinha São Paulo. Então eu tinha que voltar cedo pra casa pra ver o carnaval de São Paulo. E aí sábado já era o grupo de acesso do Rio, aí domingo e segunda o carnaval do especial, e terça ainda tinha o grupo B na Sapucaí. Que a gente ia comprar o ingresso lá no Meier, na Associação das Escolas de Samba, tinha que comprar lá o ingresso, voltar. Então a gente saía de Niterói, fazia esse percurso. Todo evento ligado a carnaval, comprar ingresso, pegar camisa, não sei o que, era uma loucura. A gente sai de Niterói, vem, e era em grupo, né? Minha mãe, meu pai, eu, meu irmão, família, todo mundo queria participar de todos os momentos que estavam ligados. E a sua parte artística, como é que começa? Olha, eu me atentei um pouco no ano de 2000. Foi quando eu tive o primeiro insight assim, do que era o ser carnavalesco. A gente estava assistindo o desfile das campeãs de 2000, a gente estava no setor 3, ali da arquibancada, e aí eu fiquei impressionado com a Viradouro, de Joãozinho 30. Né? O Brasil, Visões de Paraísos e Infernos. Sim. Era do Dia Vai Ré, é esse?
O dia vai raiar. E quando entrou aquele abre-alas, eu achei um surto, porque tinha um carrossel de elefante, girafa. Então isso na cabeça, eu tinha 11 anos, né, ali, aquilo na minha cabeça, eu falei, cara, que loucura, tem um carrossel de girafa, sabe? E eu falei, pai, mas quem criou isso? Quem que escolheu que tinha que ser? Ele, o carnavalesco. Eu falei, Joãozinho 30, ele me explicou mais ou menos ali. Aí eu comecei a entender o que era. A partir dali eu comecei a falar, caramba, esse cara aí é maluco, sabe? Esse tal do carnavalesco aí faz umas coisas... E dali em diante eu comecei a me apaixonar. E aí eu passei a acompanhar. E em 2001 foi a primeira vez que eu entendi o que era uma disputa de samba. Que eu achava que não tinha essa noção de que os sambas entravam em disputa para serem escolhidos. Então foi o primeiro ano que a gente vai lá na quadra da Viradouro, pega os CDs, e aí fica em casa ouvindo a disputa os sambas que estavam na disputa. E aí aos poucos a gente foi caminhando. Em 2002 começa a desfilar, e aí depois já em 2008... 2002 é o primeiro ano que você desfila? É o primeiro ano que eu desfilo, É o Bibi? Não, foi Viramundo. Viramundo. Numa ala coreografada, olha que loucura. Mas teve a coreografia, ensaiou a coreografia. Teve coreografia na avenida. Teve coreografia na avenida, foi ótimo. Só não teve na última ala, que era os guardiões da ala, que era meu pai, minha mãe. Mas A tinha última fileira. A última fileira. Mas não fizeram na avenida. Não, eles não ensaiaram. Porque eu já passei por isso. Correu muito aquele ano. Tem que ensaiar e na hora, esquece a coreografia. Não, mas fomos fazendo. Eu levantava uma menina, levantava correndo, mas deu certo, deu tudo bem.